Olá, queridos estudantes do Colégio Estadual Luiz Viana Filho. Aqui quem fala é o professor Max da disciplina de Química. E nessa videoaula eu trago para vocês a correção comentada das atividades propostas. Qual a massa de uma molécula de H2? Como fazer essa questão? Então, primeiro a gente tem que analisar a composição da molécula. Vamos na tabela periódica, precisamos da tabela periódica toda vez que se trata de massa, a gente vai precisar consultar a tabela periódica e vamos identificar os átomos que compõem essa molécula. Na composição só tem átomos de hidrogênio, então a gente observa o hidrogênio e aí dando um zoom nessa imagem a gente tem os seguintes dados que a gente pode retirar da tabela periódica. O número atômico, que é o equivalente à quantidade de prótons que existe no núcleo do hidrogênio, o símbolo, que é a representação do átomo de hidrogênio, o nome, em algumas tabelas vem, outras não, e a massa atômica. O que vai nos interessar é o valor de massa atômica. Então, hidrogênio, aproximadamente a massa atômica do hidrogênio vai ser 1, tá? Só que na composição eu tenho dois átomos de hidrogênio, que é representado pelo esse índice aí, H2, tá? Então vai ser igual a 1 mais 1, que é a massa de cada átomo de hidrogênio, portanto a massa da molécula será 2. E aí agora a gente tem que definir a unidade correspondente, a grandeza física correspondente. Como estamos tratando de molécula e não de mol de moléculas, né, porque uma molécula ela é muito pequena, né? E um mol de moléculas corresponde a 6 vezes 10 a 23 moléculas, um conjunto de 6 vezes 10 a 23 moléculas, né? Então, a unidade que nós vamos utilizar aqui vai ser unidade de massa, representado pela letra U. Então, quando eu falo em átomo, molécula, um átomo, uma molécula, ou poucos átomos ou poucas moléculas, eu sempre utilizo a unidade de massa, representado pela letra U, tá? Quantos átomos compõem uma molécula de oxigênio? O2. Então é só observar os símbolos, que representam os elementos químicos, e os índices, tá? Então, oxigênio tem 2, já que é O2, então é igual a 2 átomos de oxigênio. Qual a massa de cada átomo presente na molécula de O2? Mais uma vez, precisamos consultar a tabela periódica. Nesse caso, só tem o elemento oxigênio compondo a fórmula da molécula de O2. E aí a gente, dando um zoom, a gente observa que está alguns dados que a gente pode tirar. O número atômico e a massa atômica. A massa sempre vai ser, sempre não, mas em uma boa parte dos casos vai ser que está expressa em número decimal. O número atômico aí sim que sempre será número inteiro, que representa a quantidade de prótons no núcleo do átomo. Logo, a gente tem aqui oxigênio, massa 16, tá? Estamos utilizando um valor aproximado. E como eu estou falando de átomo, eu utilizo como unidade de massa para representar a grandeza física, ou simplesmente U, tá? Próxima questão. Quantos mol equivale a 48 gramas de gás metano, CH4? Então a gente precisa, mais uma vez, analisar a estrutura, tá? Da molécula que compõe a substância. CH4 tem carbono e hidrogênio na composição, sendo que são 4 átomos de hidrogênio. Então a gente tem um átomo de carbono mais, que aí na tabela periódica a gente identifica, né? O primeiro elemento da família é 4A, mais 4 átomos de hidrogênio. Então, fazendo essa análise, primeiro para a gente saber qual a massa da molécula. Então, hidrogênio. Consultar a tabela para saber quanto equivale a massa do carbono e quanto equivale a massa do hidrogênio. A massa do carbono é 12, tá? A massa do hidrogênio é aproximadamente igual a 1. Então, cada carbono vale 12. A forma de expressar essa massa é a unidade de massa, U. Cada hidrogênio vale, a sua massa vale 1. A unidade de massa correspondente
a cada átomo de hidrogênio é U, tá? 1U. E aí a gente tem para cálculo da massa da molécula. Massa da molécula, eu tenho que considerar a massa do carbono, então 12, já que eu tenho só um átomo de carbono, mais a massa equivalente a 4 átomos de hidrogênio, já que eu tenho 4 átomos de hidrogênio na composição. Cada átomo de hidrogênio vale 1 vezes 4. Tá? Fazendo essa soma, temos que a massa da molécula é 16U. Tá, mas só encontrar a massa da molécula não é suficiente para responder a questão. Eu preciso saber quanto equivale a massa de 1 mol de molécula. Para saber isso, depois de ter calculado a massa da molécula, eu só faço a conversão de unidades, porque a massa de 1 mol de moléculas de CH4 corresponde à massa de aproximadamente 6 vezes 10 a 23 moléculas de CH4, que é 16 gramas. Quando eu falo em 1 mol, ou quando eu falo em qualquer grandeza a partir da unidade mol, quando eu vou converter para massa, sempre utilizo a grandeza gramas, tá? Feito isso, aí a gente vai montar uma regra de 3. Como é essa regra de 3? Eu sei que 1 mol de CH4 equivale em massa a 16 gramas. Porém, quanto equivale em número de mols em quantidade de matéria quando a gente tem 48 gramas de CH4? Regra de 3 aí, tá? Vai ficar, montando essa regra de 3, x igual 1 vezes 48 dividido por 16. X igual a 3 mols.